Bem, muita saúde, muita paz, muito amor, muita fé no coração, alegria também. Espero que sim. Eu sou Zé Carlos Ferreira, você está no nosso canal Partilhe e Compartilhe, o seu canal de evangelização, de formação pessoal, de muita informação também. Se você não está inscrito no nosso canal, eu quero convidar você que se inscreva e venha fazer parte do nosso time, que já conta com mais de 720 amigos do peito. Muito obrigado pela sua inscrição, obrigado antecipado pelo like que você vai dar ao final do vídeo e também por partilhar e compartilhar mais este vídeo do nosso canal. Muito grato. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto muito interessante. Há mais de 2000 anos, segundo a tradição católica e ortodoxa, Judas Iscariotes, um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, por 30 moedas de prata, entregou diretamente para a sua morte. Entregou-os ao que tentavam capturá-lo e assim contribuiu diretamente para a sua morte, conforme nos narra o Evangelho de Lucas, capítulo 6, 13 e 16. Judas, arrependido, enforcou-se, todavia passou para a história como traidor. Em alguns países, inclusive no Brasil, até hoje, bonecos que o simbolizam são apedrejados, queimados, esquartejados publicamente no sábado de Aleluia. E um beijo com falso afeto é chamado beijo de Judas. Com um só ato, Judas passou para a eternidade com a pior das reputações. E dela não se livrará jamais, mesmo que outras versões possam surgir, como a de que ele teria feito um acordo com Jesus a fim de que este morresse e pudesse assim salvar a humanidade, conforme conta o Evangelho de Judas do século II. Sempre é bom lembrar que errar é inerente à pessoa humana, à condição humana. Assim, com traidores ou outros que erram na caminhada da vida, é bom termos um olhar compassivo, avaliá-los pelo conjunto da obra, e não lembrá-los apenas pelo mau passo dado, às vezes único em suas existências. Por isso, vamos falar um pouquinho desta figura. Depois de Pedro, o nome de Judas é o que mais vezes aparece nos evangelhos. 20 vezes. A gente já sabe toda a história, em que ele entrega Jesus, depois arrependido se enforca. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre este homem. O nome Judas, em grego Judas, é uma helenização do nome hebraico Judá, palavra que significa abençoado ou louvado. Judas Iscariote, pelo que se sabe, nasceu em Queriote, na região da Judéia. Segundo o Novo Testamento, Judas foi o único dos apóstolos que não nasceu na Galileia. Ele era filho de Simão e foi um dos primeiros a juntar-se ao Cristo. Por ser o mais instruído, tornou-se o tesoureiro dos apóstolos e foi designado para cuidar do dinheiro do grupo. O nome Iscariotes provavelmente surgiu da palavra latina sicarius, que quer dizer assassino, indicando que o mesmo fazia parte do mais radical grupo judeu, os sicários, pois entre eles alguns eram terroristas. Também é possível que Iscariote seja o indicativo do nome de sua família. Embora a existência de Judas Iscariote seja, em geral, amplamente aceita entre os historiadores seculares, esse consenso relativo não passou totalmente incontestado. A alusão mais antiga que se tem de Judas vem na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 23 a 24, na qual o apóstolo Paulo não menciona Judas pelo nome, mas usa a forma passiva da palavra grega paradidome, que a maioria das traduções da Bíblia traduz como foi traído. Diz assim: o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou um pedaço de pão. No entanto, muitos estudiosos da Bíblia argumentam que a palavra paradidome deveria ser traduzida como foi entregue.
Pelo fato de o ato da traição por um membro dos 12 discípulos não ser encontrado nos primeiros escritos cristãos, Judas só foi colocado na história cristã pelo Evangelho segundo Marcos, que foi escrito tempos depois. Surgiu a teoria de que no Novo Testamento o nome Judas foi construído como um ataque aos judeus ou ao sistema religioso judaico responsável pela execução de Jesus. Mas a maioria dos estudiosos rejeita esse argumento pela não historicidade, observando que não há nada nos evangelhos que associe Judas com os judeus, exceto seu nome, que era extremamente comum naquela época. E existe nos relatos evangélicos outras figuras chamadas Judas, que são mencionadas no Novo Testamento, e não são retratadas de forma negativa. Podemos citar, por exemplo, o profeta Judas Barsabás e o apóstolo Judas Tadeu, filho de Tiago. Inclusive, há referências até de um Judas, irmão de Jesus. Um historiador chamado Oropesa argumenta que os cristãos não devem repetir a tragédia histórica de associar Judas Iscariotes com os judeus, mas sim considerá-lo como um apóstata cristão emergente e, portanto, um deles. Sua traição, por causa de uma soma de dinheiro, alerta os auditores contra o vício da cobiça. De acordo com alguns estudiosos, Judas Iscariotes teria sido membro da seita dos Zelotes. E no quadro de um messianismo político do primeiro século, ele estaria convencido de que Jesus, com todo o seu poder, concretizaria a chegada do reino tão desejado por Israel e a libertação do Império Romano. E, com o tempo, ele começou a sentir-se desiludido porque Jesus não teria correspondido aos seus ideais e expectativas. Desencantado com Jesus, o teria entregue ao Sinédrio com o objetivo de unir o povo judeu numa revolta contra Roma e desencadear o estabelecimento imediato do reino de Deus. Outros sustentam que, na realidade, Judas não teria traído Jesus por 30 moedas. Argumentam eles que ele teria agido por ordem do próprio Jesus, precipitando dessa forma a morte na cruz e a redenção da humanidade. Por fim, ele não se teria suicidado, como dizem os evangelhos canônicos, mas antes retira-se para o deserto para meditar. O evangelho sobre Judas é um escrito gnóstico do segundo século, e não deve ser visto como a versão verdadeira sobre o destino do apóstolo de má fama, mas como mais uma peça do quebra-cabeças dos primeiros anos do nosso cristianismo. Cerca dos anos 180 d.C., Irineu de Lyon citou um evangelho de Judas que chama de apócrifo. Talvez seja o mesmo que em 1978 foi descoberto no Egito. Este escrito tem sua origem no século II da era cristã, numa seita gnóstica. A afirmação central desse evangelho é de que Judas foi o melhor amigo de Jesus, possuindo mais conhecimentos do que os outros discípulos. Por isso, Jesus o teria encarregado de traí-lo por amor à salvação, pois sem a traição, Jesus não teria sido crucificado e não teria, assim, podido ressuscitar. E Judas teria, inclusive, perguntado a Jesus o que receberia em troca da traição. E Jesus respondeu-lhe que, em troca, todo o mundo o odiaria para sempre e o condenaria, mas ele brilharia no céu como uma estrela especial. Importante. Quem estudou um pouco de gnosticismo sabe que seus textos não estavam muito interessados em dados históricos. A linguagem evidencia a procedência gnóstica de um grupo de dissidentes cristãos. Por isso, os especialistas são muito reservados quanto ao valor histórico dessa obra. A Bíblia também inclui uma ideia poderosa de que Jesus sabia que ele o trairia, porque isso era parte do plano divino para a sua morte e ressurreição. Daí aquela famosa frase de Jesus em João 13:27, o que vais fazer, faça logo.
Não que os demais apóstolos apareçam especialmente bem nos momentos finais de Jesus, não. Pedro, por exemplo, negou 3 vezes conhecê-lo, e os outros todos fugiram. O único que parece ter ficado próximo foi João. Mas Judas carregou toda a culpa e se tornou sinônimo do mal. Judas Iscariotes, segundo os evangelhos. No evangelho de João, João retrata numa passagem que Jesus está na casa de Lázaro e Maria vai então passar perfume nos pés de Jesus. Ele diz assim: Judas Iscariotes, um dos discípulos, aquele que ia atrás de Jesus, disse: por que esse perfume não foi vendido por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Judas disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era um ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que era depositado nela. Você lê isso lá em João, capítulo 12, versículo 4, 5 e 6. O apóstolo Marcos refere uma outra passagem. Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, foi ter com o chefe dos sacerdotes para entregar Jesus. Eles ficaram muito contentes quando ouviram isso e prometeram dar dinheiro a Judas. Então Judas começou a procurar uma boa oportunidade para entregar Jesus. Marcos capítulo 14, versículo 10 a 11. Já Marcos também retrata a parte da ceia. Durante os preparativos da ceia da Páscoa, que seria realizado pelos apóstolos, Marcos relata assim: ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12, e enquanto estavam à mesa comendo, Jesus disse: eu garanto a vocês, um de vocês vai me trair. É alguém que come comigo. Os discípulos começaram a ficar tristes e um depois do outro perguntaram a Jesus: será que sou eu? Jesus lhe disse: é um dos 12, aquele que põe comigo a mão no prato. Marcos capítulo 14, 17 a 20. E Mateus também narra a parte em que Judas conduz os guardas do Sinédrio e os guardas romanos e o povo para o Getsemane, onde lá aponta Jesus e, conforme tinham combinado, ele marca com sinal um beijo em Jesus. Diz, inclusive, que Jesus é aquele que o beijar. Prendam. Judas se aproximou de Jesus e disse: salve, mestre, e o beijou. Então os outros avançaram, lançaram mão sobre Jesus e o prenderam. A história desse personagem que se tornou, na verdade, importante para a redenção do mundo. Eu queria que você colocasse aí nos seus comentários qual a sua opinião. Judas foi realmente traidor? Judas foi mandado por Jesus? Judas, na verdade, colaborou na nossa redenção? Coloque aí nos comentários: quem foi realmente Judas Iscariote? Um traidor ou um cooperador de Jesus? Grande abraço e até o próximo vídeo.